Quando você vira um cientista, um pesquisador, o mundo se transforma. E no fundo muda, faz diferença. E a gente conseguindo achar respostas e botando isso na cabeça das pessoas, elas podem mudar. Mostra pra gente que é possível, que tudo que a gente tem que fazer é só se esforçar, dar nosso máximo e o resultado chega. Então é esse tipo de coisa que a gente busca aqui na escola com a iniciação científica, tornar esses projetos grandes o suficiente para saírem dos muros das escolas. O meu pai era motorista, era chofer, só que ele fez um curso de eletrônica por correspondência, né? Na época era o Instituto Universal Brasileiro, né? E meu pai só tinha até a 4ª série, mas era uma pessoa extremamente inteligente e ele aprendeu a consertar a televisão naquela época, aquela válvula ainda, e eu muito pequeno ficava observando meu pai lá consertando as televisões. E aí eu passei pro Cefet na época, me formei em eletrônica e depois eu fui trabalhar na UFRJ. Eu era funcionário federal, eu pedi demissão federal, fiz a prova para cá, para a FATEC, passei porque eu queria ser professor. A gente estuda aqui há 2 anos e no meu caso particular eu escolhi a FATEC porque é o curso mais perto, no caso daqui tem a eletrônica, que para mim foi o curso mais perto de robótica, programação, que é uma área que eu gosto muito. Eu escolhi eletrônica, na verdade eu não ia escolher eletrônica aqui, eu ia escolher jogos digitais numa escola no Rio, no caso uma FATEC do Rio, só que ainda bem que, como eu vim no fundamental, eu pude ter escolha e tudo mais, e uma das minhas opções era estudar aqui. Nós duas temos 19 anos e atualmente estamos no 2º semestre do curso de Bioengenharia aqui na King Fahd University of Petroleum and Minerals, na Arábia Saudita. Em 2020, nós duas começamos a cursar o ensino médio integrado ao curso de eletrônica na FATEC e logo no ano seguinte nós duas fomos selecionadas pelo nosso orientador Altair dos Santos para poder participar do programa Jovens Talentos da FAPERJ, que é um programa que seleciona alunos do ensino médio para poder desenvolver projetos. O meu chefe, que é o coordenador do ensino médio aqui, Eduardo Esperandio, ele é um grande amigo meu, nós estudamos juntos na UERJ e ele tinha esse desejo de iniciar aqui um processo de estudos relacionados à academia, uma espécie de iniciação científica, e a gente vinha conversando há um tempo sobre isso, e eu já trabalhava com divulgação científica há muitos anos, então dentro desse contexto a gente propôs aqui para a escola esse módulo antes mesmo da obrigatoriedade dos itinerários científicos, de acordo com o currículo atual. E aí, minha mãe e meus amigos participaram e ajudaram esse módulo de iniciação científica. Então, meio que eu fiquei observando, assim, como minha mãe participou, ela me contava. E eu fui ficando animada, contanto que eu participei de várias coletas que eles fizeram. E também, na FACT, eu fui visitar a escola no dia da premiação. E eu lembro que quando anunciaram a gente em 4º lugar, que tipo assim, é muito difícil, porque são várias escolas. Bateu uma esperança muito grande de tipo assim, a gente consegue, é possível. Abre portas para várias coisas. Teve até uma ex-aluna, que é a Gabriela, que em 2019 foi para a FACT, ganhou e agora está estudando na França, sabe? É sinistro, é muito maneiro. Eu sempre fui uma aluna muito interdisciplinar, apesar da minha paixão pelas ciências exatas, eu sempre também tive muito interesse e curiosidade sobre as biológicas, ciências humanas. E foi justamente na iniciação científica que eu descobri um lugar onde eu pudesse explorar ainda mais fundo essas áreas que a gente tem na nossa vida, porque eu precisava também decidir que profissão eu ia seguir no futuro. E eu fiz toda a minha formação, mestrado, doutorado na área de pesquisa, na área de química de produtos naturais. E então eu diria que eu tenho bastante afinidade com a pesquisa por causa dessa minha formação. E eu, assim, eventualmente, nesses caminhos que a vida nos leva, eu vim ser servidora aqui da Fundação CCERJ, que é a instituição que organiza a FACT.
E desde o começo, aliás, antes de eu entrar como servidora, eu estava esperando me chamarem, fiz concurso, aí eu fui visitar a primeira FECT, que foi no Museu da República, e eu me encantei com a FECT. Aí eu falei, quando eu entrar na fundação, eu quero trabalhar com isso. É muito importante que as escolas desempenhem esse papel de formação, de ter projetos de pesquisa, porque isso acrescenta muito na prática didática. Isso dá uma outra visão, uma outra relação que os estudantes, inclusive, têm com a própria escola, com o professor, com aquela disciplina que eles estão cursando, que eles estão passando a ver de uma outra forma. Através da iniciação científica, eu não só ganhei muita bagagem, entendimento do quais são as principais metodologias para você alcançar resultados, mas também entendi como desenvolver bons projetos, como ter excelência acadêmica e como, principalmente, conseguir trazer isso para a minha vida. O Projeto Jovens Talentos é um projeto que começa no segundo ano, né? No meio do segundo ano. Então, durante todo o primeiro ano, eu estou observando eles. E aí, depois que passa o primeiro ano, quando chega aí no final do primeiro ano, no segundo, eu já sei mais ou menos quem eu quero chamar, né? E aí eu convido, né? Dependendo do número de vagas, eu convido esses alunos para virem trabalhar comigo, né? Aí ele chegou e falou, Miguel, você pode ficar um pouquinho depois da aula? Eu falei, tá bom, eu fico. Aí eu estava sentado na cadeira, e aí ele chegou e perguntou assim, quer ser Jovens Talentos? Na hora não caiu a ficha. Mas ele só chegou e falou, eu falei, quero. Aí ele falou, tá bom, você tá dentro. E você tá gostando? Muita coisa. Isso é muito importante e acho que a FATEC é um grande exemplo disso, porque os alunos eles têm contatos com metodologias, disciplinas e ambientes que eles não teriam contato se ficassem apenas restritos às disciplinas comuns do currículo. Foi uma coisa bem interessante, assim, eu sempre me interessei sobre computação, eu já planejava fazer alguma coisa de programação, algo do tipo, saindo do terceiro ano, e foi uma surpresa bem agradável de se fazer. Eu nunca tinha pensado sobre, sabe, tipo, a forma como eu trabalharia aqui, porque eu sempre me imaginei quando eu trabalhava em algum tipo de computador, preso numa mesa, fazendo um corporativo. Mas eu nunca, pensei que eu faria algo como soldar ou montar um programa ou fazer esse tipo de coisa. Eu acho que essa experiência é muito importante para mim, porque abre para mim novos horizontes e eu encontrei algo que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Quando eu colocar, a gente vai aferir a massa dessa aqui. Já no final de 2018, a gente já tinha alguns alunos muito interessados em ciência. Levamos a ideia para a direção da escola, que pensou na possibilidade da gente então criar uma disciplina eletiva, né? Alguma coisa que fosse no horário da tarde, no contraturno, opcional. E aí trouxemos o professor William para ajudar a gente a organizar o programa mesmo da disciplina, né? Como que a gente botaria de pé essa ideia. E naquele primeiro ano a gente teve 2 alunos interessados e que foi um grande sucesso, né? Foi um projeto que fez muito sucesso, que foi medalhista na FECT. E dali por diante a gente começou a divulgar, os alunos realmente, assim, deu um brilho nos olhos deles, eles viram que poderiam fazer coisas grandiosas. Eu acho muito importante a escola promover esses módulos, porque eles nos garantem muitas oportunidades de vida e, além disso, conhecendo várias áreas que a gente não ia conhecer normalmente no currículo escolar. A FECT é fundamental. Eu digo que a iniciação científica, a argumentação da gente manter a iniciação científica é visando a participação na FECT, porque a gente sabe que quando um aluno participa, a vida dele muda. Muitas vidas são dramaticamente afetadas por uma participação numa feira. E após 2 dias de apresentação, tanto para o grande público quanto para avaliadores, a gente conseguiu conquistar o 3º lugar na categoria interdisciplinar. E uma das coisas que eu nunca vou esquecer foi o meu orientador, o William, que foi essencial durante todo esse processo, dizendo para mim e para o Daniel que a gente não tinha ideia do feito que a gente tinha conseguido realizar. E foi assim, principalmente, que eu consegui uma das vagas, que foi vir aqui para a França, realizar meu duplo diploma em engenharia na École Centrale em Marseille, como também em outras perspectivas, outras entrevistas de emprego, estágios. Toda vez que eu vou participar de qualquer coisa, as pessoas perguntam sobre esse meu currículo e eu consigo dar a certeza para eles de que eu sou uma pessoa que, quando tem um objetivo, corre atrás dele, desenvolve e consegue alcançar. Uma vez que eles estão aqui na escola com essa visão de participar da FECT, já muda
o estímulo, já muda a vontade de trabalhar. Então, assim, sem a FACT a coisa seria muito mais difícil. Então, a gente precisa valorizar. Sempre que eu posso, eu comento sobre a FACT. Eu sou um grande divulgador da FACT, apaixonado. Já fui avaliador e orientador. Quando eu não estou com projetos na final, eu avalio, porque eu entendo que aquela feira ali ela é muito importante para o estado do Rio de Janeiro, se ele pensa em ter uma evolução no quesito de ciências mesmo, de uma forma geral, e na educação. Aquelas alunas e alunos têm a vida mudada e eles conseguem oportunidades de ter contato com outras realidades. Bem, eu e a Rebeca agora estão vivendo, acredito, uma das melhores fases da vida em um país totalmente diferente, um país que a gente teve que se acostumar com uma nova cultura, teve que se acostumar a ter aulas completamente em inglês, se acostumar com uma nova língua. Agora, inclusive, a gente entrou em aulas de árabe, então a gente vai no futuro aprender a falar o árabe também. Os alunos, por exemplo, veem que teve 2 meninas que estavam um dia desses ali comendo no bandejão e rodando aqui pelo pátio, que agora estão fazendo bioengenharia na Arábia Saudita, uma das maiores universidades do mundo, entendeu? Então, eles veem que a possibilidade que eles têm lá fora, né, é muito maior do que esse mundo que eles vivem aqui. A gente também recebeu o credenciamento para participar da FACT, que é a Feira Estadual do Estado do Rio de Janeiro. E foi uma experiência bem diferente pra gente, porque lá a gente pôde contar com a presença de vários dos nossos amigos, a gente pôde contar com a presença da nossa família. Então, receber o prêmio de Meninas na Ciência lá no nosso estado significou bastante pra gente, porque toda a nossa família estava lá, então eles puderam acompanhar de perto essa aventura. E a gente ficou em 4º lugar na FACT do ano passado, com o nosso trabalho sobre coleta de microplásticos na Baía de Guanabara e na Ilha das Cagarras. E é muito bom ver que agora esse ano o nosso módulo cresceu mais ainda e tiveram essa escolha de continuar o nosso projeto e melhorar ele. E poder olhar para o meu trabalho e ter muito orgulho de que foi algo que eu fiz. Eu acho que quando a gente está na escola, a gente não tem muita essa ideia de que a gente tem uma capacidade muito grande de gerar trabalhos tão grandiosos academicamente, mas eu posso afirmar com todas as letras que só por ver o meu trabalho ali, de todos os alunos de todas as cidades que tinham no Rio de Janeiro apresentando de tantas escolas diferentes, é a certeza de que idade não mede capacidade. A excelência acadêmica dos trabalhos que estavam naquela feira me encanta até hoje. Essas alunas e alunos estão conhecendo pesquisadores incríveis de várias instituições, então eles estão em contato direto com a academia e com pessoas incríveis, e eles percebem como é esse processo de produção científica. E eu creio, a gente tem a intenção de fazer pesquisas, mas acho que isso gera uma alfabetização científica muito grande na vida dessas alunas e alunos. Então, mesmo que eles não sigam a área acadêmica, faz a diferença eles terem participação nessa iniciação científica. Nós temos algumas avaliações que melhoram muito a maturidade dos estudantes em relação com a escola, os professores se sentem mais estimulados e também a população em geral tem acesso a esse conhecimento, né, através dessas pesquisas estudantes, na linguagem que eles apresentam, que é uma linguagem de divulgação científica, para poderem se comunicar. Contribui muito. Então, não só para formar jovens talentos para a ciência, mas para a formação na cultura científica para a população em geral. Não deixe de participar da iniciação científica da sua escola e muito menos ter o objetivo de poder alcançar grandes coisas como é participar da FACT. Nós estávamos tão felizes com o nosso resultado na feira estadual que a gente decidiu aplicar também para a nacional. Porém, da primeira vez que a gente aplicou, a gente não foi aceito como finalista. A gente recebeu feedbacks do que a gente poderia trabalhar ainda mais no nosso projeto e foi o que a gente fez. A gente correu atrás para tornar o nosso projeto ainda melhor, para que a gente pudesse continuar levando ele para mais pessoas. Mas a FACT, ela é afiliada a outras feiras nacionais que têm um alcance internacional e por intermédio da FACT já ocorreu algumas vezes que esses projetos participem dessas feiras nacionais e com isso eles têm uma oportunidade de ter uma maior vivência, um maior intercâmbio, porque eu sempre digo,
A FECT ela é uma ocasião de intercâmbio, porque no momento que o estudante apresenta seu projeto e que ele dialoga não só com o visitante, mas com aquele avaliador, que é uma pessoa da academia, que pode trazer uma vivência, uma nova visão para ele, para o próprio professor, que é o orientador. Também nas feiras nacionais e internacionais, essa vivência, essa troca se intensifica muito. Resolvemos realizar um levantamento energético dentro da nossa comunidade escolar, a fim de estimar a quantidade de energia elétrica que o nosso colégio estava utilizando e comparar com a verdadeira conta de luz que era paga pela nossa escola. E uma das partes interessantes é que tivemos apenas um índice de 5% de erro dentro da nossa comparação. E aí, com o tempo, a gente foi aprendendo o que é fazer uma pesquisa, o que é metodologia, né, todas essas coisas, e começamos a participar de outras feiras, né, até que nós começamos a participar da FECT, né, a FECT nós participamos a partir da primeira FECT, acho que ainda era lá no Museu da República, né, quando nós participamos, né, e aí ganhamos uma FECT até, né, inclusive ganhamos algumas FECT, participamos da FEBRAS também, da Mostratec, né, e aí cada vez mais foram os alunos interessados, né, até que a gente em 2015 conseguiu ganhar o prêmio lá na Mostratec da ICEF, e aí nós fomos para os Estados Unidos e lá nós ganhamos também, né, pela primeira vez ganhamos um prêmio lá, que foi o prêmio que deu direito a ela terem estudar com tudo pago na Arábia Saudita. In the category of Biomedical Engineering, from Niterói, Brazil, Rebecca Apolinário Goulart and Eloa Maria Padrone. In the category of Environmental Engineering, o nosso principal objetivo era apresentar o nosso trabalho da melhor maneira possível, ter uma explicação com que as pessoas iriam entender, porque todo o nosso trabalho ele foi explicado em inglês. Então a gente teve que ensaiar bastante até que o nosso trabalho ficasse perfeito. Então foi algo assim que a gente tinha muito na nossa cabeça. Não vamos para lá com o intuito só de ganhar. Vamos para lá no intuito de dar o nosso melhor, de mostrar o nosso trabalho para o mundo, de mostrar o nosso trabalho para os jurados e, consequentemente, todo esse esforço, todo esse objetivo ocasionou nos frutos que nós escolhemos hoje, que é, no caso, aqui a nossa faculdade e a nossa bolsa de estudos. No nosso primeiro ano, elas estavam aqui fazendo o projeto, então, por mais que a gente não tenha acompanhado de perto, a gente viu algumas coisas que elas passaram e, principalmente, o resultado final de toda a obra, de ISEF, FEBRAS e Mostratec, e isso, de fato, faz parte da nossa história e nos inspira como projetistas. Mesmo que eu quisesse muito, eu não imaginava que seria uma possibilidade. Mas eu fiquei muito feliz, de fato era um sonho estar aqui, era um objetivo. Eu imaginava participando de feiras, fazendo projeto, ficando até tarde, mas a ideia do projeto foi uma junção de ideias nossas com uma ideia que o professor deu. Então, acabou que foi uma junção das 3 ideias que deu numa assistente virtual para pessoas surdas não oralizadas. No caso aqui, só complementando, não vai ser bem uma assistente virtual, vai ser uma adaptação. A assistente já existe e a gente só vai fazer com que as pessoas que têm dificuldade na fala, que não são oralizadas, façam que elas se comuniquem com esse aparelho. A faculdade fornece vários programas de aprofundamento na área da pesquisa, então a gente pretende sim no futuro iniciar novos projetos, novos desafios, novas conquistas. Parece que tudo é muito fácil, porque você só vê o resultado. Mas assim, é incrível. E agora, olhando de dentro, você vê as etapas, é complicado, mas é empolgante, sabe? Dá um frio na barriga, mas fala, nossa, vamos lá, vamos seguir em frente que vai dar certo. E o que eu acho mais importante ainda é porque nós somos estudantes de uma escola e a gente está mostrando para o mundo e acho que a gente também pode estar influenciando outras crianças a fazer o bem. Então, por isso que eu gosto tanto de dar aula para esse segmento, para a iniciação científica, e eu faço tudo para permanecer aqui, porque realmente me completa, né, sabe? Eu me sinto bem aqui. É um trabalho, mas a gente vem aqui e de verdade, sem qualquer tipo de demagogia, a gente se sente muito realizado. A gente não está pensando só na gente quando a gente está fazendo esse projeto de situação à parte.
Esse material vai ficar na escola por mais tempo. Outras pessoas vão usar. Vai ser útil para outros projetos, além do nosso. Esse é o legado do nosso filtro. Um exemplo que vocês podem colocar aí prático é justamente tirar uma foto, a gente vai no laboratório agora, tira uma foto da estufa e coloca isso como exemplo de legado. Essa estufa que eu fiz com o meu aluno de orientação daqui em 2021 está sendo utilizada até hoje para a produção de bioplástico. E a gente vai no caso melhor, a gente vai usar hoje para o nosso projeto. Hoje a gente estava no laboratório e eu fiquei muito orgulhoso porque a gente utilizou esse ano, em 2024, um equipamento que um aluno meu de iniciação científica fez em 2021, sabe? Que está sendo utilizado até hoje na escola. Então esse tipo de produção, de legado, me deixa muito satisfeito e os próprios alunos se veem reconhecidos, né? Ele fala, pô, que legal, tá usando a minha estufa que eu fiz com a mão. Então, a nossa ideia é fazer essa expansão da feira nos municípios, nas escolas estaduais, e ter essa participação. E sempre, como a gente falou, a gente mantém nossas parcerias com as outras feiras nacionais e ter essa oportunidade de eles participarem, né? Ampliarem esse universo. E eles estão novo, né? Muitos deles só vêm a participar desse universo da pesquisa, dessa troca por meio da FECT. E quem faz a FECT, na verdade, não sou eu, são as pessoas que participam, os professores, os estudantes que fazem seus projetos de pesquisa. A gente sabe que muitas vezes, no contraturno, com toda a dificuldade de arrumar um tempo, de arrumar condições de fazer esses projetos, e vem participar, vem dividir com a gente esses projetos maravilhosos que eles sempre apresentam em todas as FECs. Toda hora, esses alunos aqui que vocês entrevistaram, eles estão tímidos de frente das câmeras, mas toda hora que eles passam no corredor, a argumentação deles é que eles são medalhistas da FECT. Então, é um motivo de orgulho muito forte. E eu não estou brincando, não. Qualquer coisa de discussão, eu ganhei medalha na FECT. Então, isso realmente muda até o empoderamento da pessoa. Na realidade, o objetivo aqui é fazer o projeto, né? É você desenvolver o projeto, mas é óbvio que todos eles estão de olho na feira. Eu não vou mentir, né? A gente está muito animado e, inclusive, tem essa provocação. A gente conseguiu medalha, vocês têm que continuar o legado. Toda hora eles vão lá na nossa sala e falam, faz direito isso aí, que é o projeto que a gente começou. Então, assim, é como se fosse um filho deles também. Então, eles têm essa preocupação de que a continuação do trabalho esse ano seja de qualidade também, para que a escola consiga também outras premiações.